Bem-vindos de volta. Agora, nessa aula, nós estamos chegando ao final da vida de Jesus. Especificamente, nós estamos na terceira Páscoa e a última Páscoa antes da própria morte do nosso Senhor. Então, vamos lá. Eu quero começar tratando com vocês a partir da festa dos tabernáculos aí em João 7. Então, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 7. Eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2. Acompanhe aí. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar da festa judaica, das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz." Então, a gente vê aí a oposição de Jesus muito forte, né, nos versículos 1 e 2, que estava aguardando Jesus ali na Judéia, por isso ele estava ministrando na Galiléia, porque os líderes judeus continuavam a traçar planos para a execução do nosso Senhor. Mas, eventualmente, Jesus acaba descendo ali para a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que ocorria 6 meses antes da Páscoa. E nos dias de Jesus era a festa mais popular das 3 festas judaicas obrigatórias, né? Segundo o historiador Flávio Josefo. Ela comemorava a estada dos israelitas no deserto. Muitos judeus eles construíam cabanas temporárias ali com galhos, e eles ficavam nessas cabanas durante uma semana para simular as condições do deserto em que os seus antepassados viveram. Tá? Agora dá uma olhadinha comigo no versículo 11, depois também no versículo 25, olha só. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: "Onde está aquele homem?" Os judeus estavam esperando Jesus. E entenda, os judeus que são relatados aqui, o texto está falando especificamente das autoridades judaicas, tá? E não o povo como um todo. Aqueles homens eles eram hostis em relação a Jesus. E qual que era a intenção deles? Dá uma olhada no versículo 25. Alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: "Não é este o homem que estão procurando matar?" A intenção deles era essa. E por que eles estavam querendo matar Jesus? Olha comigo a pregação de Jesus. Vamos ler esse texto aí que vem logo antes dessa afirmação. Quando a festa estava na metade, versículo 14, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: "Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?" Jesus respondeu: "O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece. Por que vocês procuram matar-me?" "Você está endemoninhado", respondeu a multidão. "Quem está procurando matá-lo?" Jesus lhes disse: "Fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos." Forte, hein? E depois de ouvir tudo isso, as reações elas foram as mais diversas. Olha só, a partir do versículo 40, acompanhe aí. Ouvindo suas palavras, alguns dentre o povo disseram: "Certamente esse homem é profeta." Outros disseram: "Ele é o Cristo." Ainda outros perguntaram: "Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi?" Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos.
Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? Responderam eles: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge nenhum profeta. Então cada um foi para a sua casa. As reações são as mais diversas, né? E em seguida vem uma situação curiosa que nos faz pensar no que é o verdadeiro perdão. Olha só, acompanha comigo aí em João capítulo 8. Temos uma passagem que é peculiar, tá? E antes de entrar na passagem propriamente dita, eu quero ver com vocês uma questão que está no versículo 3. Olha só, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Tá? Esse é o único lugar no Evangelho de João onde o escritor mencionou os escribas, ou seja, mestres da lei e fariseus juntos. Embora nos outros 3 evangelhos, conhecidos como sinóticos, isso seja algo comum, tá? Essa é uma das razões pelas quais alguns estudiosos, teólogos, entendem que João não escreveu esse episódio. Mas, sinceramente, por causa da preservação desse texto nas nossas Bíblias até hoje, eu creio que foi o Senhor Jesus que preservou isso dentro do Evangelho de João e por isso a gente vai analisar esse episódio, ok? Vamos ler o episódio inteiro para ficar um pouco mais fácil da gente entender o que está sendo proposto aqui. Olha só a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 2 pontos importantes a serem tratados. Mais uma vez esses homens tentando pegar Jesus, como a gente vê aqui nos versículos de 4 a 6. Tá? Jesus tinha ido ao templo para ensinar, como ele fez outras vezes. Isso está relatado no capítulo 5 de João, também está relatado no capítulo 7. E aí eles trazem essa mulher que eles alegam ter apanhado no ato do adultério. O curioso é que eles chamam Jesus de mestre aí no versículo 4. O que poderia indicar respeito, mas eu creio que é hipocrisia. Por quê? Porque eles estavam armando para Jesus. Repara que eles falaram que eles pegaram essa mulher no ato, certo? Ok. E onde é que está o seu parceiro de pecado? Será que esse homem escapou? Sinceramente, eu acho mais provável que esses homens, por quererem pegar Jesus, tinham deixado o homem fugir. Alguns estudiosos entendem inclusive que esse homem estava ali na cena e talvez fosse um dos homens que estava tentando acusar Jesus. Seja como for, eles só pegaram a mulher. Só que a lei mosaica, aí como você está vendo na sua tela, em Levítico 20, em Deuteronômio 22, exigia que ambas as partes envolvidas no adultério fossem apedrejadas. E o mais interessante é que Jesus, ele não questionou a acusação dos escribas e dos fariseus e nem tentou provar que essa mulher era justa ou injusta. Eles estavam usando a execução da mulher justamente para executar Jesus. Esse era o fim
para o qual eles estavam querendo pegar Jesus. Agora, como é que eles iam fazer isso? Simples. Se Jesus dissesse sim ao apedrejamento, ele estaria indo contra o Império Romano. O Império Romano era o único que podia autorizar a pena capital. Se Jesus dissesse não ao apedrejamento, Jesus ia estar indo contra as leis judaicas que ordenavam o apedrejamento nessa situação. Ou seja, qualquer uma das duas respostas, Jesus estaria se condenando. E aí Jesus fala a famosa frase aí, né, no versículo 7, olha só. Se algum de vocês estiver sem pecado, aqui é NVI, né? Seja o primeiro a atirar pedra nela. Casos como esse de apedrejamento exigiam que pelo menos duas testemunhas, né, que não tivessem participado do pecado, fossem as primeiras a tirar as pedras. E isso está lá em Levítico 24 e em Deuteronômio 13. Jesus não disse com isso que os acusadores precisavam estar sem pecado. Muitas vezes é isso que a gente pensa. A lei não exigia isso. Mas eles tinham que ser inocentes daquele pecado em particular, do adultério. Ou pelo menos livres da cumplicidade de pré-arranjar o adultério daquela mulher. E o mais legal é que eles pediram para Jesus julgar. E aí Jesus exerce a sua função legítima de juiz. Só que ao invés de julgar a mulher, ele julga os acusadores. Jesus assume o lugar de, vou colocar aqui, advogado de defesa da mulher. Que resposta, né? E aí o que eles fizeram? Olha o versículo 9, eu quero ver com vocês aí ó, a resposta de Jesus. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Ao responder como responde, Jesus ele colocou o dilema de volta nos ombros daqueles homens. Porque se eles apedrejassem a mulher, eles iam estar alegando de que eles não tinham aquele pecado. Se eles não apedrejassem, eles estariam admitindo que eles tinham pecado, como de fato eles fizeram. E as consequências que acusam o primeiro são as mais sensíveis, né? As dos mais velhos. Eles provavelmente armaram esse adultério, que é um pecado com sérias implicações, mas com a intenção de assassinar. Um pecado com implicações mais sérias ainda. Esses acusadores, eles vieram acusar e eles foram embora acusados. E aí Jesus se dirige à mulher, né, nos versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Repara que Jesus não perguntou se ela era culpada, como de fato ela era, mas sim se os acusadores estavam lá. E como eles não estavam, e a lei exigia duas testemunhas pelo menos, Jesus encerrou o caso também como juiz que é. Eu gosto do comentário do Warren Wiersbe a esse respeito. Ele fala o seguinte, lei e graça não competem entre si, mas se complementam. Ninguém jamais foi salvo pela lei, mas ninguém foi salvo pela graça se não foi primeiro indiciado pela lei. Deve haver convicção antes que possa haver conversão. Jesus perdoa essa mulher e alerta ela a viver uma vida digna do perdão que ela recebeu. Gente, é muito fantástico, muito fantástico. Eu gosto dessa história e de novo, eu tenho dificuldade de pensar que não foi Deus que preservou essa história até hoje nas nossas Bíblias. Em seguida, na próxima aula, eu quero ver com vocês um milagre que foi muito impactante, também é muito significativo para mim, que está lá em João 9.